A bolsa de valores japonesa teve a segunda maior queda desde 1987, agora no final de 2024, uma queda de 12,4%. Isso afetou os mercados do mundo todo, o S&P 500 caiu, o Nasdaq caiu, a bolsa europeia caiu. Como isso impacta o investidor e como você pode tirar proveito como uma oportunidade nesse momento? Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui no Renda Gringa eu mostro para vocês como investir e ter renda passiva em moeda forte, investindo em dólar e euro. Todos os principais links estão aqui embaixo, inclusive para você fazer pré-inscrição para nossa consultoria 1 por 1, onde eu posso te ajudar a criar uma carteira de investimento de renda passiva em euro e dólar, ou mesmo analisar sua carteira já existente para melhorar ela e diversificar com moeda forte. Bom, vamos dar uma olhada no que está acontecendo e como a gente pode tirar proveito disso? Na imagem vocês estão vendo aqui agora a queda do Nikkei 225, que representa as 225 maiores empresas do Japão, o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o CAC 40, as 40 maiores empresas da França, último mês em queda, principalmente para o Nikkei, e o S&P 500, que estava em alta depois de mais de 300 pregões seguidos, finalmente caiu, impactado justamente por essa queda no Japão. O Japão, no fim da década dos anos 80 até o começo da década de 90, passou pela pior crise financeira e também queda na bolsa de valores de sua história. E essa queda agora recente é a segunda maior queda importante desde essa bolha que eles tiveram no final da década de 80. E como vocês podem ver, isso impactou o mercado americano, que é o maior do mundo, de maneira muito expressiva. Vocês estão vendo aqui que entre as maiores empresas dos Estados Unidos, todas estavam no vermelho no começo desse mês, tirando a AMD, que faz ali placa de computador e é concorrente principal da Nvidia, mas Apple, Google, Amazon, os bancos americanos, tudo no vermelho e impactado por essa crise no Japão. Até mesmo o refúgio de muitos investidores, o Bitcoin, foi impactado e caiu também nesse período. Vocês podem ver que o índice japonês, o Nikkei, caiu na verdade quase 20%, mas ele acabou de recuperar um pouco, então a queda dele ali está em torno dos 10 a 15%, o que é muito expressivo para um curto período de tempo. Mas bom, o que aconteceu no Japão e por que isso está impactando os Estados Unidos e o resto do mundo? A gente tem que lembrar que o Japão é um país conhecido por ter taxas de juros extremamente baixas, próximos de zero e até mesmo negativo durante um certo período. Isso mesmo, você coloca o dinheiro no banco sabendo que dali 2 anos vai ter um pouquinho a menos. Por que o governo japonês fez isso? Com taxas de juros baixas, as pessoas vão pegar crédito mais facilmente, vão gastar mais facilmente, o que fomenta a economia. Eles fizeram isso sobretudo depois da crise que eles tiveram no final da década de 80 e começo da década de 90, mas isso não adiantou muita coisa. Os juros extremamente baixos não fizeram a população japonesa consumir o suficiente de produtos e serviços para alavancar a economia. Veja aqui na minha tela a tendência da taxa de juros no Japão nesses últimos 20 anos. Vocês podem ver ali que a média fica em menos 0,28%. Significa que em vez de você deixar na poupança igual o brasileiro médio faz e ganhar 5, 6%, você estaria perdendo 0,28% ao ano. Bom, resumindo, o que aconteceu no Japão foi que o governo esperava um crescimento, mas o que ele encontrou foi uma estagnação da economia. Tem uma frase interessante que diz que o Japão vive nos anos 2000 desde os anos 80. O problema é que estamos em 2024 e ele ainda está nos anos 2000. Com juros tão baixos, o que os fundos de investimento e bilionários começaram a fazer? Olha essa imagem para entender melhor. Imaginando que a taxa de juros brasileira, por exemplo, fica em torno de 10%. E lá no Japão, próximo de zero, de menos 0,28 até mais 0,28. Significa que os grandes bilionários e fundos de investimento podiam emprestar dinheiro no Japão, trazer esse dinheiro para o Brasil, então eles tinham uma dívida no Japão, traziam esse dinheiro para o Brasil e ganhavam 10% ao ano, sendo que lá no Japão eles tinham que pagar próximo de 0,28%, 1% no máximo sobre os juros dessa dívida. Então eles ganhavam 9% ao ano, basicamente sem fazer muita coisa. Isso funcionava porque a inflação do Japão sempre foi muito controlada, então a moeda deles também não variava muito. No momento de pagar essa dívida, a moeda estava basicamente com o mesmo valor de quando eles tinham emprestado, então eles ganhavam realmente uma arbitragem, tirando dinheiro com zero juros do Japão e ganhando juros em outros países, como por exemplo o Brasil ou Estados Unidos. O problema veio, e na verdade foi a cereja do bolo, foi o Covid em 2020, que aumentou a inflação no Japão. Ou seja, o mercado estava instável, muita gente parou de consumir, os restaurantes fecharam e o aumento do preço dos produtos e serviços chegou no Japão e a inflação começou a aumentar, principalmente agora, recentemente também.
E se a inflação aumenta, ou seja, o preço dos produtos e serviços aumenta, o governo se sente obrigado a aumentar a taxa de juros para compensar as pessoas que estão guardando dinheiro, para que o dinheiro delas rentabilize pelo menos como a inflação. Então a taxa de juros do Japão, que sempre foi muito próxima de zero, agora aumentou um pouquinho, foi para 0,25 e a tendência é que chegue a 1% até 1,5%. É a tendência e é o que espera o mercado. Só que tem uma grande consequência: quando a taxa de juros aumenta, a moeda também é impactada. Veja aqui na minha tela o aumento da inflação no Japão, né? Vocês têm ali uma inflação bem controlada nos anos 2010 até 2022 e recentemente a inflação chega a 4%, obrigando o governo japonês a aumentar a taxa de juros ali, que era de menos 1% para mais 0,25%, com a tendência, a espera dos investidores que ela chegue até a 1% essa taxa de juros. Mas por que uma taxa de juros só de 1% impacta tanto assim o mercado japonês e faz afundar o mercado japonês e também impacta o mercado americano e europeu? É como eu disse, esse aumento da taxa de juros também impacta a moeda japonesa, o ien. Veja aqui o gráfico na minha tela da valorização do ien comparado ao dólar recentemente. Ele ganhou 11% em menos de um mês. Significa que aquele investidor, por exemplo, que tirou o dinheiro do Japão emprestado para investir no Brasil e ganhar essa diferença de juros, agora ele está em maus lençóis. Por quê? Quando ele for pagar essa dívida de volta, o ien japonês já está 11% mais valorizado. Então esses 9%, 8% que ele ganhou emprestando dinheiro do Japão e investindo, por exemplo, no Brasil, agora está perdido, porque a moeda japonesa se valorizou 11%. Mesmo que ele venda os ativos dele, as ações, a renda fixa que ele tem, por exemplo, no Brasil, para pagar a dívida lá no Japão, ele vai ficar 1, 2% negativo. Isso causou um alvoroço. Muitos fundos de investimento, bilionários, começaram a vender os ativos que eles tinham comprado com a dívida para pagar essa dívida logo, antes que a moeda japonesa se valorize mais ainda e o prejuízo seja ainda maior. E quando investidores bilionários vendem os ativos, vendem as ações, adivinha o que acontece? Essas ações vão se tornar desvalorizadas. Eles estão vendendo muitas ações, ou seja, elas estão perdendo valor de mercado. Eles estão vendendo elas cada vez mais barata para os compradores. É por isso que no Japão a bolsa caiu de maneira pesada, porque os investidores já estão imaginando que os juros pode chegar a 1%, então a valorização do ien vai ser ainda maior e vai impactar o mercado japonês, que há mais de 40 anos fica com juros baixos. Juros mais altos vai impedir ainda mais o consumo japonês e, além disso, isso impacta no mercado internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porque não tem mais essa arbitragem, não fica mais fácil assim ganhar dinheiro investindo em outros lugares, pegando dívida em moeda japonesa. Acabou a farra pegando moeda japonesa e investindo fora para ganhar com os juros. Essa venda massiva então de ativos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos faz diminuir a bolsa americana e a bolsa europeia de maneira geral. Lembrando que você, investidor, não tem nada a ver com isso. Se você pode comprar boas empresas, bons ativos ainda mais barato, isso é uma oportunidade única de longo prazo. Os investidores não estão vendendo as melhores empresas do mundo, as mais conhecidas, porque elas estão dando maus resultados ou elas não têm uma tendência de continuar dando dinheiro no longo prazo. Eles estão vendendo simplesmente porque a arbitragem que eles faziam não funciona mais. E você, como particular, como uma pessoa física, tem que acumular bons ativos em períodos como esse. Mesmo com essa instabilidade, a tendência é que o mercado vai se estabilizar mais a partir de setembro, quando a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair. Taxa de juros caindo nos Estados Unidos sempre é uma boa notícia para a Bolsa de Valores, porque as empresas podem tomar crédito e fazer investimento com juros mais baixos, fomentando as empresas, aumentando o crescimento, aumentando também possivelmente as vendas e aumentando a receita delas no longo prazo. Então, se tudo está instável agora em agosto, começo de setembro, até o fim de setembro, aproveite isso como uma oportunidade de investimento. Aqui no Renda Gringa, por exemplo, eu tenho carteiras em euro e dólar e meus clientes têm acesso a elas. Eu faço investimentos reais para aconselhar todos os meses a investir em moeda forte, e eu investi de maneira massiva esse mês de agosto, tanto em dólar quanto em euro. E se você está interessado em começar uma carteira em dólar e euro, ou quer aprimorar sua carteira, o link da nossa pré-inscrição de consultoria está aqui embaixo. A gente tem uma consultoria 1 a 1, onde a gente analisa a sua vida financeira, a gente dá os melhores conselhos para você começar a receber renda passiva em moeda forte, além de acompanhamento de 2 anos com você, onde você pode tirar dúvida, e além disso você tem acesso às nossas lives privadas, a uma formação, acesso à minha carteira de maneira detalhada. O link está na descrição do vídeo. Eu espero você num próximo vídeo aqui no Renda Gringa para investir em moeda forte.